Olá, aqui é o Adriano Pataro e seja bem-vindo a mais uma videoaula do meu canal. Na aula de hoje eu vou falar sobre duas funções novas da versão 2016 do Excel. São as funções concat e unir texto. São funções da categoria de texto que vieram aí para automatizar, vamos dizer assim, melhorar uma função que já existia, que era a função concatenar. Então você vai aprender a diferença do concatenar para o concat, vai aprender também sobre a função unir texto, que vai automatizar algumas tarefas. Então, ao invés de você usar o concatenar selecionando célula por célula, você pode usar o unir texto para selecionar um intervalo, escolher um delimitador, definir se vai ignorar células vazias ou não. Então, é uma função bem interessante para automatizar algumas tarefas aí de você ter que juntar várias células em uma só, que antes era feito pelo concatenar, agora pode ser feito pelo concat ou pelo unir texto de uma forma mais simplificada. Então, vamos lá para a nossa aula. Eu tenho aqui uma planilha que tem algumas informações de endereço, né? Rua, número, bairro e cidade. O que eu quero fazer aqui? Eu quero juntar essas 4 informações em apenas uma célula. Para isso eu vou usar a função concatenar. Aí eu vou usar o concatenar padrão, sem ser novidade, para a gente depois fazer uma comparação com a diferença do concatenar para o novo concat. O primeiro ponto que eu vou chamar a atenção aqui é que se você fizer essa forma como eu vou fazer aqui, usando esse recurso aqui de clicar na guia fórmulas, escolher por categoria, se você não digitar, né, eu costumo fazer por aqui, que é usar o assistente de função, você não vai encontrar o concatenar nessa lista, porque ele agora não aparece mais aqui, agora aparece só o concat. Só que a função não foi excluída. Nessas funções que mudam de nome, ou que melhoram, conforme vai avançando, né, as versões do Excel, elas aparecem em uma outra categoria, que é a categoria de compatibilidade, que é justamente para você utilizar. Se você usa uma planilha de versões anteriores e abre essa planilha na versão mais nova, você não perde aquilo que você fez. Existe uma compatibilidade aí das funções. Então ela vai aparecer aqui, ó, com mais funções, compatibilidade, concatenar. Então vou usar o concatenar, que se você já usa essas funções de texto, já conhece, né, que não tem novidade nenhuma, que é juntar essas 4 colunas em apenas uma célula usando concatenar. Então eu tenho aqui o texto 1, que é o endereço. Eu vou definir aqui qual é o meu delimitador que eu quero usar para separar as informações. Vou usar vírgula espaço. Então, vírgula espaço, digito aqui no texto 2, venho para o texto 3, clico no número, texto 4, vírgula espaço novamente, texto 5, você já consegue ver o resultado aqui, ó, endereço, espaço, vírgula espaço, número, vírgula espaço. Eu tenho agora o texto 5 como bairro. Agora vem um detalhe, ó, eu não vou usar o vírgula espaço no próximo argumento aqui, no texto 6. Por quê? Porque aqui eu já tenho um traço que separa. Eu tenho espaço, traço e Rio de Janeiro, que é a cidade. Então já vou clicar direto. Isso aqui a gente vai ver a diferença depois usando o concat, qual a diferença de usar o concatenar. Então aqui eu fui selecionando célula por célula, usei aqui diretamente a célula sem usar um delimitador para separar essas informações, porque ele já existe aqui na célula. Vou clicar em OK. Então, tenho esse resultado. Ó. Juntei as 4 células em apenas uma, usando a função concatenar. Vou copiar essa fórmula aqui para baixo, para as outras células. E eu tenho o resultado da concatenação de todas as células. Bom, outro ponto que eu vou chamar a atenção é sobre células vazias. Observa que aqui nessa linha 6, eu concatenei as informações, essa célula vazia apareceu aqui. Ó. Eu tenho vírgula, célula vazia, vírgula de novo. Por quê? Porque aqui não tem número. Então, o endereço sem número, ele usou esse espaço aqui, que é a célula vazia. Então, vamos ver como é que faz para não utilizar esse espaço aí lá na função unir texto. Que isso eu achei bem legal, que agora você pode ignorar esse espaço em branco. Então, vamos fazer um exemplo desse recurso aqui de ignorar a célula em branco daqui a pouco com a função unir texto. Agora, vou usar aqui o concat. Qual a diferença? A principal diferença aqui é que agora é possível selecionar intervalo de células, ao invés de você ir clicando célula por célula, como eu fiz com concatenar. Se eu usasse aqui o concatenar antigo, que a gente já conhece, para selecionar um intervalo de células, por exemplo, aqui, ó, direto da rua até a cidade, é gerado um erro, porque eu não consigo fazer isso aqui, de selecionar um intervalo dentro do concatenar. Agora, usando o concat, que aqui está na categoria de texto, concat, eu consigo fazer isso. Vou fazer um primeiro exemplo aqui, selecionando as 4 células.
O que ele vai fazer? Ele vai juntar todas as informações em apenas uma célula. Assim, bem mais prático, você não precisa ir adicionando um por um. Clicou e arrastou para selecionar, clique em OK, ele já junta todas as informações. Se eu tivesse aqui esse espaço aqui na frente de cada célula, já ficaria certinho. Era só selecionar, dar um OK e depois puxar, eu conseguiria separar isso aqui com esse traço aí, espaço entre cada célula. Como aqui eu não tenho, eu vou usar só um intervalo aqui de células para esses dois últimos. Então, ó, eu vou usar o concat. Texto 1, eu tenho a rua, vou usar o mesmo exemplo anterior. Vou usar o vírgula espaço. Texto 2, no texto 2, no texto 3 eu pego o número. No texto 4, vírgula espaço. Agora, no próximo texto 5, que eu tenho o bairro, a cidade, eu vou selecionar as duas células. Não preciso adicionar uma por uma, porque com o concat agora é possível fazer isso. Eu clico em OK, eu tenho lá esse resultado. Ó. Tenho endereço, vírgula, espaço, número, vírgula, espaço, eu tenho bairro e cidade. E aí eu vou copiar essa fórmula aqui para baixo e eu vou ter também o resultado para todas as células, mas repare que eu tenho aqui o mesmo problema. Ó. Do concat eu não consigo fazer isso, de ignorar as células vazias. Ó. Aqui eu tenho mesmo essa questão das células vazias, né? Eu não consigo tirar isso aqui no concat nem no concatenar. A principal diferença é essa de você conseguir selecionar intervalo de células. Agora, como é que eu posso agilizar esse processo de não precisar, vamos usar esse exemplo aqui, digitar vírgula, espaço várias vezes e ignorar células vazias? Aí vai entrar a função unir texto, que aí dá para automatizar bem esse processo. Então, eu vou clicar na planilha 2, que está aqui. Eu tenho as mesmas informações, tá? Que estavam ali na planilha 1. Só que agora eu vou usar a função unir texto, você vai ver que é muito mais simples. É uma função de texto, está aqui, ó, descer um pouco a barra de rolagem. Está aqui unir texto. Então, unir texto ele tem aqui, primeiro argumento, delimitador. Então, olha que legal, eu não preciso repetir o delimitador várias vezes. Então, eu vou usar, qual é o meu delimitador? Vírgula, espaço. Coloco ele uma vez só. Eu quero ignorar texto vazio, célula vazia, sim ou não? Um verdadeiro, zero falso. Primeiro eu vou colocar o zero, tá? Para ficar igual o concatenar. Depois a gente substitui para ver qual é a função desse ignorar texto. Ignorar vazio. Então, zero, falso. Aí no texto 1, eu não preciso ir clicando um por um. Eu vou selecionar o intervalo inteiro. Ó. O que o Excel vai fazer? Vai ver que eu selecionei um intervalo. Em cada separação aqui de coluna, ele já coloca esse delimitador aqui. Vou clicar em OK e eu já tenho ó, o texto com vírgula espaço para todos eles. Então você viu que eu usei o delimitador uma vez só. Selecionei um intervalo, aqui eu tenho 4 colunas, poderia ter 10, 20, 100. Só tranquilamente selecionar que ele já faz isso para a gente automaticamente usando o mesmo delimitador que eu digitei uma vez só. Então bem legal, né? Você consegue automatizar bastante esse processo. Vou copiar aqui para baixo. Eu vou ter aquele mesmo problema. Eu vou juntar todas as células aqui, mais fácil, né? Do que eu concatenar. Só que ó, eu ainda tenho o problema da célula vazia. Ó, vírgula, espaço, vírgula. Só que no unir texto eu consigo ignorar isso daqui. Então eu vou clicar no primeiro resultado, clicar no inserir função. E aqui onde o Excel me perguntou se eu quero ignorar vazio, eu coloquei 0 para falso. Eu vou colocar 1. Sim, eu quero ignorar células vazias. Clico em OK. E agora eu vou puxar novamente aqui. Ó. Você vai ver que agora, ó, quando tem uma célula vazia, que é no caso da linha 6, ó, tem o endereço, célula vazia, Copacabana. Ele já passa direto para Copacabana sem ter aquele espaço aqui. Então ficou bem legal, né? Você pode agora ignorar células vazias, definir um delimitador uma vez só e agilizar esse processo. Bom, para finalizar aqui, eu quero fazer o seguinte. Ó. Eu tenho aqui um delimitador, que é a vírgula. Agora, se eu pudesse fazer como está aqui ó, na planilha 1, eu tenho vírgula, espaço, só que o último é um traço. Eu consigo usar delimitadores diferentes? Sim, consigo. Só tem que fazer um detalhezinho aqui no argumento delimitador. Então, o que eu vou fazer? Aqui eu estou na primeira fórmula que eu fiz, clico no inserir função para voltar naquela caixa. Eu tenho que, então eu vou fazer assim, cada delimitador que eu digitar aqui, vai ser a separação das colunas. Então, esse vírgula aqui vai ser para a primeira separação aqui. Então, rua, vírgula, espaço, número.
Aí vou colocar um ponto e vírgula para separar o delimitador. Então, qual é o próximo delimitador? Vai ser novamente um vírgula espaço. Então, entre aspas aqui, eu coloco um vírgula espaço. Fecho aspas. Então, eu vou ter rua, vírgula espaço, número, vírgula espaço, bairro. Agora, do bairro para a cidade, eu não quero vírgula espaço, eu quero traço. Então, novamente, um ponto e vírgula para separar esse delimitador. E aí eu coloco agora aspas, eu vou dar espaço, traço, espaço. E fecho aspas. Então, o que eu fiz aqui? Eu criei dois delimitadores, vírgula, espaço e o traço. Só que isso não pode ficar assim, porque o Excel não vai entender que eu quero criar dois tipos de delimitadores diferentes. Eu tenho que colocar isso aqui entre chaves, que aí vai caracterizar uma matriz. Então, eu vou fechar chaves aqui, né? Deixa eu abrir ela aqui na frente. Então, ó, quando eu abro e fecho chaves, eu caracterizei uma matriz e o ponto e vírgula está separando essas informações da matriz. Então, agora o Excel entende que eu quero criar uma concatenação de texto, mas usando delimitadores diferentes. Ó, vou clicar em OK. E agora eu tenho o endereço, vírgula, espaço, número, vírgula, espaço, o traço aqui. Vou copiar para baixo aqui, mantendo aquela opção lá de ignorar a célula em branco. E agora eu tenho tipos de delimitadores diferentes dentro da mesma célula. Bom, meu amigo, chegamos ao final dessa aula. Uma aula para falar sobre duas funções, concat e unir texto. Gostei bastante dessa função unir texto, acho que vai agilizar muito o processo aí de juntar várias células em uma só. Se você gostou da aula, clica no curtir, compartilhe com seus amigos para que eles fiquem também sabendo desse conteúdo. Qualquer dúvida, deixa aqui abaixo do vídeo nos comentários. Não esqueça de assinar o canal para ficar sabendo das novidades aí. Toda semana a gente tem dois vídeos novos aqui no canal, né? Então, um grande abraço e até a próxima aula. Unir texto, que vai automatizar algumas tarefas. Então, ao invés de você usar o concatenar selecionando célula por célula, você pode usar o unir texto para selecionar um intervalo, escolher um delimitador, definir se vai ignorar células vazias ou não. Então, é uma função bem interessante para automatizar algumas tarefas aí de você ter que juntar 4 informações em apenas uma célula. Para isso, eu vou usar a função concatenar. Aí eu vou usar o concatenar padrão, sem ser novidade, para a gente depois fazer uma comparação com a diferença do concatenar para o novo concat. O primeiro ponto que eu vou chamar a atenção aqui é que, se você fizer essa forma como eu vou fazer aqui, várias células em uma só, que antes era feito pelo concatenar, agora pode ser feito pelo concat ou pelo unir texto de uma forma mais simplificada. Então, vamos lá para a nossa aula. Eu tenho aqui uma planilha que tem algumas informações de endereço, né? Rua, número, bairro e cidade. O que eu quero fazer aqui? Eu quero juntar essas... Olá, aqui é o Adriano Pataro e seja bem-vindo a mais uma videoaula do meu canal. Na aula de hoje eu vou falar sobre duas funções novas da versão 2016 do Excel. São as funções concat e unir texto. São funções da categoria de texto que vieram aí para automatizar, vamos dizer assim, melhorar uma função que já existia, que era a função concatenar. Então você vai aprender a diferença do concatenar para o concat, vai aprender também sobre a função